Comparação. Comparação é certamente uma das coisas mais antigas que o ser humano faz. Talvez tenha aparecido na cultura humana antes da contagem, antes da gente aprender a contar, a gente deve ter aprendido a comparar para saber se tinha mais ou se tinha menos, né? Se era maior ou se era menor. A Bíblia narra lá no Gênesis, nos primeiros capítulos, que já houve uma comparação entre a Caim e Abel, a oferta que foi recebida e a oferta que não foi recebida por Deus. Então, comparação é uma cultura bem antiga do ser humano, uma cultura, um costume bem antigo do ser humano que nos acompanha ao longo do tempo. Sempre que a gente compara alguma coisa nossa em desvantagem com alguma coisa que alguém tem. Ou seja, a grama do vizinho que é mais verde do que a minha, a galinha do vizinho bota o ovo mais bonito do que o meu, né? O vizinho tem um carro melhor do que o meu, o vizinho tem uma casa melhor, tem propriedades melhor, né? O outro, fala o vizinho, mas colegas de trabalho, colegas de faculdade, amigos do dia a dia, e às vezes até irmãos da igreja mesmo, tem coisas melhores do que as nossas, né? E muitas vezes eles abdicaram de alguma coisa para obter aquilo, né? A gente não consegue ter o que todo mundo tem junto, então não dá para eu ter as melhores roupas, viajar, ter o melhor carro e a melhor casa. Às vezes as pessoas optam por uma coisa ou por outra. Mas, via de regra, essas comparações são feitas com pessoas que têm mais posses, não crentes geralmente, né? E pessoas que muitas vezes conseguiram coisas à base de corrupção, à base de pecado, né? Passando a perna nos outros, levando vantagem. E infelizmente isso também é uma cultura muito antiga. O exemplo que a gente vai ver aqui de Asaf, ele vê justamente isso, né? Ele chega a invejar, como ele diz, o que os outros têm perante o que ele tem. Ele não consegue alcançar o mesmo nível, ter as mesmas coisas que os outros têm, mas ele sabe que os outros alcançaram essas coisas mas de forma irregular, né? De forma corrupta, né? E às vezes, as comparações não são nem tão monetárias, às vezes as comparações são do estilo de vida, de algumas pessoas que têm um estilo de vida mais fácil, que não tem as mesmas preocupações, consegue sair, camarada que tem um barco e sai para passear no final de semana e não se preocupa com nada e não tem conta para pagar. Gente, como é que ele consegue ter um barco, né? E não consegue e não tem contas para pagar, enfim. Então, tem algumas preocupações, algumas comparações, que aparecem e essas comparações sempre aparecem apontando os outros como tendo coisas melhores do que a gente. E muitas vezes as pessoas acreditam que essas pessoas que têm mais merecem até menos do que a gente. Enfim, a gente vê que é corrupto e Deus não é justo. Deus não me dá na mesma medida que dá a eles. Deus não é justo porque ele beneficia mais o camarada que é corrupto do que a mim, né? A verdade é que existem pessoas que chegam a sofrer por causa deste tipo de comparação. E o nosso exemplo aqui é o Asaf, né? A gente vai ler daqui a pouquinho quem era ele e por que ele chegou a esse ponto. Mas tem pessoas que nutrem uma verdadeira mágoa de Deus por conta de não ter as mesmas coisas que os outros têm, por conta de não ter, entre aspas, uma vida abençoada, né? Tão abençoada quanto os outros. Mas muitas vezes o padrão de comparação são pessoas que são corruptas. Ou às vezes são pessoas que dedicaram tempo demais a ganhar dinheiro.
e dedicando tempo demais a ganhar dinheiro, vai faltar tempo para outras coisas. Tem pessoas que dedicam tempo demais à fama, né? E dedicando tempo demais à fama, vai faltar tempo para outras coisas. A gente não pode esquecer que a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, né? Então, cuidado com o que é o tesouro para mim, cuidado com o que é o tesouro para Deus. A gente precisa ter cuidado ao comparar a nossa vida com a prosperidade daqueles que são de fato ímpios. Calma, não estou dizendo que todo mundo que tem dinheiro é corrupto, de forma alguma, nem estou dizendo que só tem como enriquecer de forma corrupta, de jeito nenhum, ok? Mas é comum e é fácil da gente ver que, na maioria das vezes, as pessoas que têm muito dinheiro têm uma origem, têm um comportamento corrupto, na maioria das vezes. Não são todos. Também não estou dizendo que é ruim ter dinheiro, de forma alguma. Só precisamos lembrar disso. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então é muito importante saber para que lado a gente está valorizando. O que é que a gente está valorizando? O que é mais importante para a gente? Essa é a lição 9 da revista Palavra e Vida, edição número 64. O título é A Depressão por Conta da Comparação, experiência de Asaf quanto à prosperidade dos outros acaba com a nossa harmonia. A revista Palavra e Vida, ela é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída de forma gratuita pelo site batistasfluminense.org.br. Essa revista, edição 64, referente ao primeiro trimestre de 2020, tem por tema tratamento bíblico, ansiedade e depressão e foi escrita pelo pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Então, vamos lá entender quem era Asaf. Bom, Asaf aparece na Bíblia algumas vezes. Ele começa a aparecer lá em 1 Crônicas 6:31, né? Sendo colocado como responsável pelos cânticos na casa do Senhor. 6:31, começa lá, os cantores levitas. 1 Crônicas 6:31. São esses os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Os filhos de, aí vem toda uma genealogia, para abreviar, no versículo 39, seu irmão Asaf estava à sua direita, era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia. Então, Asaf era da equipe de louvor, né? Trazendo para os nossos dias atuais, ele era da equipe de louvor, ele ministrava louvor na casa de Deus. Então, não era uma pessoa sem expressão, não era uma pessoa que não aparecia, não era um crente de banco, como a gente diz. Ele tinha uma atividade que lhe deixava na frente do povo, ele deixava à mostra. O que mais? Quando a arca do concerto foi levada para Jerusalém em várias ocasiões, quando havia festas nacionais, ele era nomeado como principal cantor. Então, 1 Crônicas 16, versículos 5 e 1, 5 e 6. Vamos lá, 16, 1. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. 5. Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Seminarote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Pouquinho antes, no versículo 4, designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar.
e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe e o resto. Ou seja, além de ser da equipe de louvor, por assim dizer, era alguém que tinha liderança, né? Porque estava à frente do louvor. Tinha um jeito de liderar, tinha um jeito de chefiar, e ele estava à frente da equipe de louvor. Então, não era alguém qualquer, era alguém que tinha entendimento do que estava fazendo e tinha a vida cristã naquilo ali. 2 Crônicas 5:12 é quando Salomão consagrou o templo. 2 Crônicas 5:12. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Hermã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Então, 2 Crônicas 5, né, começa no versículo 2 lá, congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças da tribo, os príncipes das famílias israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Então, Salomão está aqui consagrando o templo e Asaf está lá de novo aparecendo na consagração do templo. Então, Asaf não era uma pessoa comum, no sentido de ser alguém que nunca trabalhou, crente de banco, aquele que sempre vai e volta à igreja, mas nunca mete a mão para fazer nada. Ele era levita, né? Lembrando aqui que os levitas não tinham terra. Quando houve a distribuição das terras pelas 12 tribos, na realidade foi distribuída em 11. Né? Os levitas até tinham um pedaço lá, mas não criavam gado, eles não faziam nada para se sustentar, porque eles eram sustentados pelas ofertas. Eles trabalhavam em prol do resto do povo. Né? Então, não era muito comum entender que o levita tivesse, de repente, conforto, que tivesse posses, tivesse coisas, a menos que o povo trouxesse essas coisas como oferta, né? Que aí ficava na casa de Deus e os levitas acabavam por usando as coisas ali. Né? Era a forma como eles tinham de se sustentar. O nome de Asaf aparece em alguns salmos, 50, 73 e 83. E o foco aqui da nossa lição é o Salmo 73. O Salmo 73, ele já tem como título aqui o problema da prosperidade dos maus. Então, a comparação que a gente está fazendo aqui, ou a que Asaf fez, não é uma comparação qualquer, é uma comparação com as coisas, as conquistas que os maus tinham. Né? Então, é o sucesso dos ímpios, por assim dizer. Tá? Então, ele começa já nos seus primeiros versículos ali, falando: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para me desviassem dos meus passos. Então, quase que eu tropecei, né? Quase que ele tropeçou por conta dessas comparações. Então, ele está dizendo aqui que, olha, eu comecei a olhar os outros e quase me perdi naquilo que tinha que fazer. E ele chegou num estado de amargura por causa dessas comparações, que está lá no versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Então, veja que ele está aqui num estado de tristeza tal, por conta do sucesso dos ímpios, por conta dos bens, por conta das coisas que os ímpios têm, né? E aquilo ali trouxe a Asaf uma amargura tal e dores no corpo, por assim dizer, né? As entranhas se me comoveram, né? Em outra tradução aqui, aparece como dores, tensão, como nervoso, né? Aquela tensão nervosa que deixa a gente todo dolorido, por conta de não se sentir bem com essa situação, né?
ele, em determinado momento de sua vida, ele começou a ver que os outros prosperavam e ele não. Versículo 3, olha o que ele escreve. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então, eu quase caí da minha fé, eu quase me perdi, disse Asaf. Por quê? Porque eu tinha inveja da prosperidade daqueles que não temem a Deus, dos ímpios. Para que eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Montejam e falam maliciosamente da opressão com altivez. Contra os céus desabam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe os largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos da inocência. Então, Asaf chega aqui a um estado de inveja porque os ímpios têm de tudo, têm riqueza, têm conforto, e porque têm essas coisas, têm soberba, um comportamento até violento, para subjugar os outros, fazer o que querem, e desconfiam e discordam da sabedoria de Deus, se Deus sabe alguma coisa, né? Olha só a forma, eles não têm preocupações com o que fazem. Poxa, mas que vida maravilhosa, né? Asaf está dizendo. Porque que eles têm essa vida maravilhosa e nós temos, no momento que ele fala que os outros não têm preocupação, ele está dizendo: eu tenho preocupações, eu tenho problemas, eu tenho que ver como é que vai estar o extrato do banco no final do mês, se vai dar para pagar as contas ou não, né? E os outros não têm isso, né? Uma outra versão diz aqui, versículo 13, nas palavras de Asaf: certamente foi-me inútil manter o coração puro. Por que eu estou mantendo o coração puro se eles têm essas coisas todas e eu não tenho? Os versículos 16 e 15, Asaf nos diz que parou para pensar em tudo isso. Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado, é o 14, 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Só em parar para pensar nessas coisas, eu já achei que eu estava pecando, né? Mas ele parou para pensar e foi bom. Muitas vezes a gente começa a questionar coisas e questionar e questionar só não adianta. A gente precisa parar e pensar, refletir, ver para onde a gente está indo, se a gente está indo na direção correta. Comparação, no sentido que a gente está falando, é uma coisa negativa, mas a comparação é que nos faz tomar um caminho correto. Se eu estou indo para uma determinada direção e eu estou querendo chegar na outra, eu preciso comparar o que eu estou fazendo com o que eu quero fazer, o meu objetivo, para que eu possa tomar o rumo certo e corrigir meu rumo. Se eu estou indo para uma determinada direção no sentido de fazer coisas que não agradam a Deus, eu quero ter o rumo certo, eu preciso comparar para onde eu estou indo, para onde eu preciso ir, para que eu faça aquela coisa que agrade a Deus. Asaf, num determinado momento, começou a se perder naquilo ali, né? Ter devaneios ali, no sentido de, olha, eles têm tudo, eles são ricos, eles têm sucesso, eles não têm preocupação, e eu tenho, né? Então, o comentarista nos faz aqui dois
aspectos importantes a serem observados. O primeiro, como eu falei já nesse vídeo, é que inevitavelmente os corruptos vão ter sucesso e riqueza, pelo menos de mostrar. Então, não estou dizendo que todo mundo que tem dinheiro é corrupto, longe de mim, de forma alguma, mas aqueles que praticam a corrupção têm como objetivo, óbvio, enriquecer. Né? Se alguém quer tirar alguma vantagem, é porque quer mais, quer um carro melhor, quer uma vida melhor no sentido de ter as coisas físicas. E a gente precisa parar para pensar para quem que a gente está olhando e por que a gente está olhando. Se aquela pessoa teve sacrifícios, fez sacrifícios naquela direção, ou se simplesmente ela está roubando dos outros e levando vantagem, por isso está nesse ponto de enriquecimento. É muito importante que a gente olhe, né, o que está acontecendo. O segundo aspecto é uma cultura pregada por aí, né, que tem sido pregada nos nossos dias e que não é uma cultura, não é um ensinamento de fato bíblico, né? Dizem por aí que se você é filho de Deus, não tem por que ter problema, não tem por que ter sofrimento, não tem por que ter aflição, é só declarar, né, a vitória e em nome de Jesus está tudo resolvido. Não é bem assim. Jesus disse com todas as palavras ali, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Né? Eu não vou ter ansiedade, eu não vou ter problemas porque Deus está ao meu lado. Vai ter ansiedade, os problemas vão aparecer. Mas Deus está ao seu lado, de fato, se você assim o quer ao seu lado. Você precisa estar atento que essas coisas vão aparecer. Não tem ensinamento bíblico de vitória e dessa forma. Isso é algo que não é biblicamente mostrado, não é biblicamente provado. Né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Né? Precisa ter cuidado com isso. Cuidado com o que você está olhando, cuidado para onde você está olhando. Me lembra aquela ilustração que Paulo fala da corrida, né? Olhos fitos no objetivo, com a grande multidão que eu vê, né? Me parece aqui que Asaf, ele deu uma desviada da atenção do que ele tinha que fazer para outro lado. E muitas vezes as coisas do nosso dia a dia nos fazem desviar a atenção. Já parou para perceber quantas distrações e quantas coisas aparecem no nosso dia a dia que nos tiram o foco daquilo que interessa, tiram o foco do nosso caminho? Se eu estou estudando para uma prova, para um concurso, se eu estou desempenhando uma tarefa, se eu estou com um projeto e tentando andar naquela direção, né? Várias coisas vêm nos tirar o foco. Jeremias, quando estava lá na reconstrução dos muros de Jerusalém, várias vezes teve gente que, fulano está te chamando. Não, agora eu não posso ir porque eu estou empenhado em uma grande obra. Asaf estava empenhado em uma grande obra. Né? Ele era um dos principais ali no que tange ao serviço de louvor do templo. Mas ele estava preocupado com outras coisas. E isso é algo que a gente precisa pensar. Não é ruim que a gente raciocine sobre essas coisas. A gente precisa raciocinar. O que tem sido prioridade para mim e o que eu tenho feito? No versículo 17 desse Salmo 73, Asaf começa a voltar à realidade, começa a concluir o que deu o pensamento dele. Até que entrei no santuário de Deus. Então eu estava fazendo isso tudo, eu estava pensando nessas coisas todas até que eu entrei no santuário de Deus. E atinei com o fim deles. O que acontece com o fim dos ímpios? O que vai acontecer com os ímpios no final dos tempos? Para onde vai a sua alma?
para onde vão as suas riquezas, o que vai acontecer com tudo o que eles conquistaram, com tudo o que eles fizeram. Será que haverá algo de bom lá, né? Então ele começa a olhar que ele verifica que todo engano que havia aparentemente naquela prosperidade, havia um engano em cima disso aí, um engodo. Estava tudo bem, tudo bom, a vida era bela, mas e lá no final? O que é que essas pessoas tinham no final da história, no final das contas? Versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertar-te, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargurou e as entranhas se me comoveram, e eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Quando eu estava pensando naquelas coisas todas, Senhor, era como se eu fosse uma pessoa, um ser irracional, né? É um ser irracional. Eu estava... havia todo um engano, e no final, o paraíso deles, todo aquilo ali seria disfarçado, era um paraíso disfarçado, né? Tu, certamente, versículo 18, os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. No final, será destruição para eles, né? Serão totalmente aniquilados de terror, versículo 19. O pastor coloca aqui, Asaf só percebeu isso quando buscou a Deus. Foi na presença de Deus que os olhos de Asaf se abriram para perceber o engano que a momentânea prosperidade dos ímpios representava. Asaf só caiu na real, digamos, dizendo o português mais contemporâneo, ele só caiu na real quando entrou na presença de Deus. Versículos 25 e 26, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Asaf volta à realidade e ele consegue entender que só Deus é a sua segurança, só Ele é o seu bem, que não há outro bem além de Deus, que não há outra riqueza além de Deus. O que é a verdadeira prosperidade? O que é a nossa real felicidade? Né? Não é fácil que a gente viva sem comparar a nossa vida com a vida dos outros. Isso é uma coisa que o ser humano faz com naturalidade. Nós fazemos com naturalidade. A gente para com aquele carro todo velho do lado de um carro mais novinho, mas fulano tem, né? O que ele fez para conseguir? E geralmente a gente não quer uma coisa, a gente quer todas as coisas. Quer uma mansão, um iate, um carro, um avião, salário, ou melhor, salário não, dinheiro. Dinheiro para gastar à vontade. Salário é fruto de um pagamento de um trabalho. Ninguém quer trabalhar, mas é bíblico. Comerás do suor do teu rosto, né? E o que fazer para ter essas coisas? O que essas pessoas têm feito para fazer essas coisas? E que efeito essas coisas têm na vida dessas pessoas? O que é o meu tesouro? Qual é o meu maior bem? Asaf descobriu que o maior bem que ele tinha era Deus, né? Que aos poucos ele conseguiu reencontrar essa fonte de alegria, né? Ele sabe, ele entende que Deus é a riqueza que nunca vai ser tirada dele, né? Ele bota ali no 26, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é uma fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Herança é uma coisa que pode acabar.
se é um bem material deixado de pai para filho, né? É algo que pode ser consumido, que pode ser corroído, que pode ser degradado, né? Ou simplesmente jogado fora, usado de uma forma displicente, como o filho pródigo fez, né? Ele foi, pegou, pai, eu quero a parte da herança que me é devida, e o pai foi e dividiu, e ele foi com os amigos e jogou tudo fora, gastou à vontade, né? E a gente precisa ter essa certeza, essa tranquilidade. É natural para o ser humano que as comparações sejam feitas. É algo natural. Não tem muito como a gente fugir disso. A gente, ser humano, que vive em sociedade, que vive junto com os semelhantes, não é isso? Viver em sociedade é viver com os semelhantes, é buscar grupos de afinidade, e a afinidade é a comparação. O igual ou diferente é comparação, né? A comparação nos diz se é maior, menor, igual ou diferente, né? E a gente busca esses grupos de afinidade. Mas o dilema de Asaf perdura até hoje. As pessoas sempre vão olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde, mais bonita, mais viçosa. A galinha do vizinho bota ovo mais bonito do que o meu, né? E essas coisas todas. A pergunta é: o que tem chamado mais a minha atenção? O que de fato tem me alertado, me chamado, me saltado aos olhos para que eu faça essas comparações? O que é de fato importante para mim? Bens, riquezas, família, né? As pessoas que eu amo, que me cercam. Meu Deus é o mais importante? Qual é a minha lista de prioridades? É importante e interessante a gente de vez em quando colocar a nossa lista de prioridades escrita, ou pelo menos mentalmente. Quais são as 5 coisas mais importantes na sua vida, né? As 5 coisas mais importantes são aquelas 5 coisas que você gasta mais tempo. Cuidado! Se você gasta mais tempo dormindo, dormir é mais importante, né? Não estou dizendo que não deva dormir, mas geralmente a gente dorme 8 horas, tem 16 mais no dia para fazer outras coisas. O que mais a gente faz, né? Netflix, vídeos, ficar vendo vídeo no YouTube. O que é mais importante na minha vida? O que eu gasto mais tempo? Ler e meditar e orar. Eu gasto tempo com a família, gasto tempo trabalhando, gasto tempo correndo atrás do dinheiro. O que é o seu tesouro? O que é o meu tesouro? A Bíblia diz, e eu já citei aqui, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que é importante para você, é nisso que você coloca o seu coração, a sua atenção, o seu tempo. Asaf começou a questionar. Eu estou colocando a minha atenção em Deus, mas eu não tenho o que as outras pessoas têm. Eu desejo ter, eu invejo ter o que as pessoas têm, mas estou colocando o meu coração em Deus. Por isso Deus não é justo? Ou o pagamento que eu estou vendo é um pagamento desfocado, errado? Não é bem esse pagamento que Deus quer apresentar. Precisamos ter atenção a essas coisas. Precisamos colocar as nossas prioridades em ordem, né? Que o Salmo 73 nos sirva de parâmetro e inspiração para se ter um coração mais voltado para o que tem real valor. O que tem real valor para você? O que tem real valor para mim? Não adianta eu falar da boca para fora uma lista de prioridades politicamente correta, vamos dizer assim, e de fato não praticar isso. Não tenho tempo para, tem 24 horas, todos nós temos 24 horas no dia. O que eu faço com essas 24 horas é que é o problema.
O que você faz com essas 24 horas é que é o problema. Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê discernimento para colocar as coisas da nossa vida numa prioridade real. E que não fiquemos amargurados e tristes com o sucesso ou falso sucesso que os ímpios têm. Deus nos abençoe.